Mas, Val, conta pra nós, fala aí como foi a infância, se nasceu aqui, se os seus pais são daqui, fica à vontade, meu querido. Então, o começo, né, a minha família, a gente era lá da Jacutinga, né, Barreiro e Jacutinga, fica a uns 16, 18 quilômetros aqui da cidade, né, a gente morava numa venda, né, a minha mãe, até os 8 anos, nós moramos nesse lugar, numa venda, na minha infância foi nessa venda, né, meu pai era proprietário de uma venda, né, e aí eles vieram para Santa Cruz. A minha mãe e meu pai. A venda que o senhor fala é aquele sisteminha de comércio bem antigo, aquelas balanças antigas, tinha aquilo? Porque era uma venda... Café pegava ali, era assim? Coisinha mais simples que você pensar, Nossa. Era uma venda, né? Então, eles já tinham essa propriedade. E aí, com 8 anos, a gente veio para Santa Cruz, né? Meu pai começou a trabalhar na prefeitura e a minha mãe era sacoleira. Ela vendia roupas na rua, assim, né? Ela e o meu pai, né? Os dois, que começaram tudo, né? A gente fala assim, né? Hoje a gente vê as dificuldades, a gente vê onde a gente está, mas as dificuldades que passou para chegar, né? Olha para você ver, né? A minha mãe começar vendendo na rua, né? Então, foi muito tempo ela fazendo isso, meu pai trabalhando na prefeitura, e daí ela foi até ela alugar uma lojinha, né, que ela começou o trabalho dela ali na rua Euclides da Cunha, em frente à Casa Andrade, foi onde que eles começaram, o meu pai e a minha mãe, né, os dois. E a começaram. sua mãe era sacoleira mesmo, de ir lá em São Paulo, Brás, comprar, tudo isso? Ela era isso aí mesmo, começou do nada mesmo, sabe, que não ter nada. Ela que puxou a fila então, né? Ela que começou tudo, a gente tem que só, né, falar, né, a minha mãe é assim, né, eu vejo a minha mãe é uma pessoa muito lutadora, que sofreu muito, né, e por isso talvez ela tenha um jeito, né, que ela cobra muito, né, assim, por ter passado todo esse sofrimento, né? Porque a gente que não passou, né, tudo isso que eles passaram, a gente muitas vezes não entende por que a pessoa é daquele jeito que ela é, né? Muitas vezes a gente paga um preço e julga as pessoas, mas não sabe tudo aquilo que ela passou, né? Então, eu não consigo, eu só sei que aconteceu tudo isso, mas eu não vivi na pele dela, para muitas vezes julgar ela, muitas vezes a gente julga, sim, né? Por que ela é daquele jeito que ela é, né? Mas a gente só tem que agradecer, né? Pela minha mãe e pelo meu pai que eu tive, né? Que deu tudo o começo, né? A gente só tem que agradecer ele, né? E isso eles começaram em 1976, né? Na Euclides da Cunha, ali uma lojinha em frente à Casa Andrade, ali hoje, né? Que é a Casa Andrade. Hoje não tem mais nem aquela lojinha, eu acho que está um ponto lá, hoje que não está sem alugar. Pertinho do Val Calçados até, né? E aí a minha mãe alugou esse ponto e ficou, né? Até 1987, que ela mudou para ali para cima, onde eles compraram, né, um terreno do lado do Mercado São Sebastião, né, e eles fizeram a loja hoje, onde é a farmácia, hoje tem uma farmácia do lado do São Sebastião, ali tem aquela farmácia. Sim, tem, né, uma farmácia ali agora. Tem a casa e a farmácia ali. Né, isso foi em 87. Em 91, eu estava com eles, né? Eu ia com a minha mãe para São Paulo, a minha mãe sempre levava eu junto, né? E eu acho que assim, né? As coisas, né? Você vendo a tua mãe, né? E eu tinha assim, um apego muito com a minha mãe. Minha mãe era aquela pessoa que eu não largava dela. Onde que ela ia, né? Onde que ela ia, eu estava indo junto, né? Então era aquela pessoa muito. Então ela ia para São Paulo, eu ia junto com ela desde criança, eu ia junto com ela, né? E eu acho que, né, é um dom que Deus nos dá, né? E assim, a minha mãe tem um dom nato de comerciante, ela tem um tino para aquilo ali, né? Então isso eu adquiri, né, com esse tempo. E em 91
a gente abriu o Calçado Santa Cruz. Em 1991 a gente abriu o Calçado Santa Cruz, do lado da loja São João, que era ali do lado do Mercado São Sebastião. Daí tinha a loja São João e tinha uma lojinha bem pequenininha que a gente abriu de calçado do lado do São João, com o nome Calçado Santa Cruz, em 1991. Olha só. Né? E daí a gente, né, foi toda essa trajetória que a gente fala, eram tempos mais fáceis, né? Eu falo assim, que eram tempos de vaca gorda, né? Porque a gente vê começar hoje, como hoje está difícil você começar. A gente vê, nós que estamos há 35 anos no ramo, temos dificuldade. Agora, você imagina alguém começar como eu comecei lá atrás, né, com todas essas dificuldades, né, que a gente enfrentou. Né? Então, eu falo assim, naquela lojinha, Deus foi abençoando, né, e a gente foi prosperando, abriu o Val Calçados, né? Abriu o Val Calçados, logo em seguida abriu o Val Calçados, depois abriu o Calçado São Lucas, né? Que era lá esse Calçado São Lucas era ali perto hoje onde é o Val 2. Tem o Val 2, era de frente, hoje a loja Sene, era a loja Amafus antigamente, e a gente alugou lá e ficou por um bom tempo lá também, né? Com o São Lucas, que é pelo nome do Lucas, meu filho Lucas, teve o São Lucas, né? E daí a gente teve mais, abriu o Val Promoção 1, né? E depois teve o Val Promoção 2, né? Que teve toda essa, que, vamos falar, que a gente deu oportunidade para outras pessoas crescerem junto conosco. Foram uma aposta que nós fizemos em pessoas. Só que eu não soube vender a ideia para eles, para as pessoas. Era para hoje ter muito mais lojas e não eu tomando conta, mas pessoas levando isso para frente. Tocando, né?